Agora, ó, na fatologia, página 7, segunda linha de baixo para cima, por favor. Exalte a importância das definições claras e esclarecedoras para o autorrevezamento consciencial. Ele aqui está especificando. Autorrevezamento. Para o autorrevezamento. Por quê? Numa próxima vida, você vai pegar o que você escreveu, que é o processo do autorrevezamento, para você partir dali em diante. A mensagem que você colocou, se não está clara para você mesmo, vai impedir esse processo de autorrevezamento. Um simulacro, um exemplo grosseiro disso seria o seguinte: você hoje escreve, o professor Valdo fala alguma coisa na mini tertúlia, você escreve rapidamente na folha de papel. Dali a uma semana você vai ler, você consegue ler a sua letra? Se você tem um problema de ilegibilidade, não consegue ler sua letra, você não vai conseguir retomar aquela mensagem. Então, é mais ou menos uma analogia. Então, o que nós falamos vale a pena deixar bem claro, por isso esse esforço, eu vejo, né, da definição, dos sinônimos, dos antônimos, a fim de deixar bem claro a nossa mensagem hoje, para evitar o processo de múltiplas interpretações, que é muito comum, por exemplo, no campo da arte. Então, muitos dos problemas nossos do passado podem ser consequência de uma dificuldade de manutenção do megafoco, de uma dificuldade de retilinearidade pensênica, de definição clara dos assuntos em pauta, enfim, de maior logicidade, de maior mental somaticidade. Então, para evitar todos esses problemas, para dirimir essas dificuldades, as definições claras e esclarecedoras são importantes, porque você está evitando o processo da logomaquia, que inclusive aqui a especialidade é a antidefinologia. Então, para evitar isso, justamente. Pode falar. Eu vi ali na fatologia que você fala da erradicação da logomaquia, tem relação com isso que você acabou de falar. Então, eu queria ver o que você sugere de prática, de atividade, de exercício, para a gente trabalhar no sentido de evitar, então, ou erradicar essa logomaquia. Olha só, o que eu vejo é o seguinte: não há muita saída, a gente tem tudo na mão aí, a lexicoteca é a ferramenta essencial para isso. Agora, em tudo que a gente vai fazer, todo o nosso discurso, procurar a palavra que está, a palavra-chave que está sendo aplicada. Eu vejo que o estilo do professor Valdo facilita isso, porque os tópicos dos parágrafos já é a palavra-chave daquele parágrafo. Mas qual é a definição daquilo? Então, quando a gente estiver lendo ali o texto, já procurar saber exatamente o significado daquilo. No manual de redação da Conscienciologia também, tem um vocabulário de 120 significações que o professor traz lá. Então, são todos termos aí com relação assim, a processo de método, epistemologia, ciência, observação, pesquisa. Definir bem, saber qual o significado dessas palavras, vai começar a dar para a gente uma abertura maior para, em toda interlocução nossa, saber qual é o significado que está sendo aplicado. Porque é muito comum esse problema de diferentes interpretações, né? Não sei se você vivencia isso é muito comum. E aqui na Conscienciologia, assim, qual que é o local que você vê que mais ocorre esse problema de logomaquia? Olha, eu vejo em todo o processo onde tem debate. Isso pode acontecer aqui em tertúlia comum, isso acontece também em mini tertúlia, isso acontece no PAI, nos ciclos de debate, leitura do PAI. Qualquer processo de esclarecimento, um professor, aí você vê, às vezes, pela pergunta do aluno, que ele entendeu a sua mensagem, mas errada. Aí o professor tem que, não, veja bem, o que nós queremos falar é isso, 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 aí ele corrige. Ou seja, a logomaquia é comum, mas a gente tem que trabalhar no sentido de erradicar. Então, em todo o campo da comunicação, que a nossa comunicação é difícil, a comunicação, a linguagem humana, ela é dada a ambiguidade naturalmente. É um processo. Por isso que, ao longo da história da linguagem, teve grupos aí, o Bertrand Russell, aquele filósofo estava envolvido nisso, que é a analítica da linguagem, a filosofia analítica, ou seja, eles queriam tirar, escoimar, eliminar toda a ambiguidade da linguagem para que ela ficasse racional, matemática, mas é... Por isso que várias línguas artificiais que foram criadas com esse intuito não pegaram, porque é uma empresa inviável. Então, a gente tem que saber conviver com esse processo das ambiguidades, mas atento sempre para as palavras-chave que estão sendo utilizadas e tentar defini-las sempre que possível. Às vezes isso implica em ser um pouco chato, um pouco antipático, porque o colega está falando assim, não, mas o que é isso, o que é aquilo, mas vale a pena para evitar, né, situações.
Essa técnica, então, de utilizar a epígrafe, o subtítulo, então ajuda a gente bastante nesse sentido, né, de evitar a logomaquia. E todas essas técnicas também, Daiane, que estão lá na tecnologia, na página 8, por exemplo, a técnica da consulta 50 dicionários, uma técnica muito importante, daí principalmente lá no processo do conscienciograma, porque você mexe com um auto-verpom, né? Às vezes você tem uma palavra, mas o que aquilo quer dizer para você? Aí essa técnica da autorreflexão de 5 horas é importante. Eu fiz ela 2 vezes até agora e tive vantagens muito boas, ela é muito, muito positiva. Técnica do detalhismo, da exaustividade, enfim. A gente já sabe o que fazer, eu vejo, é só colocar em prática mesmo. Se você fez a técnica 2 vezes, eu tenho certeza que 10 horas da sua vida foram úteis. Tem mais para fazer, tem mais. Sempre é bom fazer uma série, entendeu? Professor Valdo, no dicionário, que não sei se o senhor já comentou, no premissum, repeticiologia, na terceira linha, o ideal seria colocar, em certos casos, a atenção dividida antes da associação de ideias. Isso é para reforçar a associação de ideias, para poder ter uma visão mais cósmica, para poder depois associar ideias, é isso que o senhor... Vamos ler aqui tudo. Repeticiologia. Sem repetição, nada dá certo. Repetir, repetir, repetir. Eis a ordem da evolução consciencial. A dificuldade em qualquer área é a falta de persistência da pessoa na investigação. O ideal seria colocar, em certos casos, a atenção dividida antes da associação de ideias. Com a atenção dividida, a consciência aumenta a associação ideativa. Para o jovem, a atenção dividida vai expandir a capacidade de associar ideias em nível intelectual inesperado. Eu estou abrindo o jogo aí do processo de você ter atenção com várias coisas simultaneamente e, ao mesmo tempo, fazendo associação de cada uma com cada uma e com outras. Isso aí, com o tempo, a pessoa consegue tudo isso. Agora, é necessário muito equilíbrio. Por isso que eu falo demais aí em auto-imperturbabilidade. A auto-imperturbabilidade ajuda demais o mental soma. Tem que estudar isso. O que você não entendeu? Aqui, o principal foco que o senhor coloca aqui, a associação de ideias sem atenção dividida fica difícil. Você precisa ter essa atenção dividida para poder... Precisa. Com o passar do tempo, a associação ela é inevitável e ela é natural. É a comparação. Ela acaba vindo, é o cotejo, o confronto. Não tem jeito. Agora, veja, tudo caminha primeiro para a pessoa fazer os confrontos. Depois ela começa a fazer isso que o professor Otto está falando hoje. Entende? Que é o problema da interlocução, do debate, da dialética, o processo, que é quando vem uma segunda pessoa. Primeiro, a pessoa fica no composite, ela fica complexificada consigo mesma. Então, ela pega os fenômenos e analisa tudo de uma vez só. Em vez de ter uma monovisão, uma só, ela tem uma cosvisão, são várias simultâneas. E só ela. Agora, depois, ela passa para a dialética. Então, a dialética vai chegar num ponto que tem também miríades de associações de ideias. Aí é que fica mais complicado ainda a situação. Agora, tudo tem que começar com a pessoa isolada, sozinha. Quase sempre só com introspecção, só intraconsciencialmente. Até que ela vaza, transborda, vai e ela começa então a receber os subsídios de fora. Que aí então é o contra, que é o processo que tem. O centrífugo e o centrípeto, que vem de fora, as achegas. As achegas são os estímulos externos que enriquecem aquilo que você está pensando. Agora, veja, se a pessoa não faz muita associação de ideias, ela não fica muito boa na interlocução. Quanto mais, por isso que é importante a leitura, a pesquisa pessoal, o registro daquilo que a pessoa lê. Tudo isso é importante para chegar em quê? Na interlocução. A interlocução é muito mais complexa.
Que é por isso que você vai falar, você vai ouvir qualquer coisa sobre filosofia, eles falam em dialética. Tudo entra. Dialética, lógica, e depois vem o preâmbulo, a introdução, aí vem os meus dados aqui. Tudo aquilo que eu falo aqui nas minhas questões. Então tem introdução, premissa, argumento, conclusão e o adendo. Ainda tem aqui mais coisa que não tem nesse, por exemplo, o complemento. O outro aqui tem o enunciado. Eu não estou falando nessa. Começa a ficar lógico essa divisão que o senhor faz no Fica dicionário. lógico, é o seguinte, eu destaco bem. Por exemplo, ele falou, e alguém aqui também fez comentário, do processo dos subtítulos que eu coloco nos meus textos. Epígrafe, né? Tem o título e tem os subtítulos. Então, cada parágrafo ele é paragrafado com subtítulo. Ou ele é subintitulado cada parágrafo. Então, é o tópico separado. Aquilo eu coloco estanque, a situação bem definida, ajuda a pessoa a raciocinar no conjunto. Uhum. Você está entendendo? Então, é muito importante o subtítulo. Mas agora, nesse caso aqui, eu estou fazendo uma coisa mais profunda ainda. Eu estou destacando cada tópico, cada parágrafo, que eu chamo de divisão específica, e estou dando um título específico para essa forma. E dentro dessa forma, eu dou um subtítulo para o conteúdo. Então, por exemplo, introdutório. O tema é atenciologia. E eu dou um subtítulo, tecnologia. Então, eu falo sobre tecnologia dentro da introdução a respeito da atenciologia. Aí eu já uni 3 abordagens simultâneas. Eu estou ajudando o leitor. Em cima de um argumento. Agora, de cara, a maioria dos leitores não vão entender nada disso. Com o tempo, ele vai ler mais, ele acaba entendendo, aí ele vai me agradecer. A cabeça dele já ampliou. Porque no início eles não têm a cabeça ampliada. Porque quando você... O leitor tem uma bitola. Quando você vai ler o verbete do dicionário, é interessante você ler que tipo de argumento você está usando. Qual é a base argumentativa. Pois é, mas agora vê, do jeito que está aí, está difícil pelo seguinte. Qualquer texto aqui é argumento, qualquer texto é uma premissa, qualquer texto é uma conclusão, qualquer texto é um adendo. No tempo, na sua cabeça, isso vai acontecer. Se você ler, por exemplo, 3, 4 verbetes do dicionário, isso vai acontecer na sua cabeça. Agora, o problema, quando eu lançar o dicionário, eu vou falar com o povo, olha, pega aí uma caneta e anota tudo que chamou a atenção na hora que você lê. Risca, sublinha, grifa a expressão ou a palavra. Depois você vai ver por que aconteceu aquilo. Que no fim, a pessoa vai juntar isso tudo. Aí ela vai ter uma visão de conjunto, que é o que eu chamo da cosmovisão. Ela sai da egovisão ou monovisão, uma só, para ter várias simultâneas. Entendeu a diferença? Isso aqui, a intenção é essa. É um texto polifásico, né? Super polifásico, o tempo todo. Outra coisa, é um texto atacadista, ele não é varejista. Outra coisa, é um texto, vamos dizer, polimático, e, ao mesmo tempo, pluralizante. É a pior coisa que tem. E, nesse sentido, você treina a argumentação, treina... E estou ajudando o leitor a entrar na argumentação composta, que é o composite intelectual. É a coisa mais brava que tem. Eu estou ajudando a turma de intermissivista com esse dicionário. Em termos de interassistência... Agora, eu estou explicando alguma coisa disso na introdução do dicionário. Mas a pessoa vai ter que ler. E outra coisa, não adianta ler uma vez só, não. Que uma boa parte alguns dos verbetes, se a pessoa ler uma vez só, não vai entender. Porque, às vezes, tem uns que estão com 133 itens, em 3 páginas, é muita coisa. E do ponto de vista da... Agora, estou fazendo tudo de caso pensado, não interessa. Ó. Do ponto de vista da lexicografia, esse tipo, esse template, essa forma é inaudito. É o template. Mas é inaudito, template. É inédito esse processo. É aquilo que chama de você arranjar uma fórmula. Então, criou aquela fórmula. Isso aí é uma fórmula. Agora, essa é uma fórmula intelectual avançadinha. Por isso que requer atenção dividida. Então, requer que você tenha atenção dividida para poder entender a própria forma. Você conseguir
perceber as múltiplas vertentes daquele conhecimento. Isso. Né? Agora, com o tempo, o povo vai tirar muitas conclusões a respeito e eles vão aplicar isso no que eles forem estudar. Mas tem que publicar primeiro o dicionário para ver. Aí vai ter muita pesquisa, uma coisa com outra. Agora, tem coisa que eu piorei, né? Mais ainda, eu aprofundei mais o processo. Então, por exemplo, se você for olhar o dicionário inteiro, a hora que ele for publicado, ele começa a repetir as nuances do texto do verbete. Então, por exemplo, um verbete vem um assunto, o segundo vem o mesmo assunto, mas outro flanco, o terceiro, o mesmo assunto, outro flanco, o quarto, o mesmo assunto, outro flanco. E tudo usando 7 divisões. Então, isso vai ser uma loucura para a pessoa ver. Então, você pega um verbete só, você tem 28 abordagens diferentes. Em vez de você colocar remissão nos verbetes, você vai jogar tudo no índice remissivo lá. Não, primeiro, ele está dentro da ordem das entradas, quer dizer, do verbete em si. Todos eles têm logia. Tá. Agora, junto com isso, eu vou deixar no fim um índice remissivo de todas as logias, ou seja, do cabeçalho, do título e dos subtítulos. Uhum. Então, cada verbete vão ter 8 logias. Agora, depois eu vou pegar os 600 verbetes com 8, 6 vezes 4, 24, vão dar 2.400 logias, que eu vou colocar a página de cada um, no fim. Isso para ajudar a pessoa. Uhum. Vai até me ajudar mesmo, para né? mim também vai ser bom depois para fazer consulta. Para consulta é bom. Porque às vezes tem muita coisa repetida, né? Por exemplo, a evoluciologia vai aparecer em muito lugar. Então é importante, você vai estudar a evoluciologia, você pega só aquela página que está falando. Entendeu? O dicionário vai ter 1.584 páginas, que é o total em caderno que eu faço com esse do Homo Reurbanizado que você estava falando, tem esse total. Tem 1.584. É aquele tamanho. Tá. Entende? Okay. Tudo já de caso pensável. Agora, o que está me dando mais trabalho é passar tudo para 7 divisões. Eu já tenho quase a metade já feito, mas ainda tem muita coisa para examinar. Eu vou trabalhar até o fim do ano nisso. O verbete, o livro hoje está com 623 verbetes, mas eu não sei se vai continuar com esse número. Eu preciso examinar. Pode ser que eu tire uns, engloba, fazer um só, e pode ser que eu aumente, aí depende. Então, essa forma final você chegou mais recentemente, quando você começou a trabalhar nele? Isso aí eu já estou na 8ª versão do dicionário. Já faz mais de 2 anos que eu estou trabalhando nele. Né? É o livro que está me dando mais trabalho depois do consensograma. É. Só que tem o consensograma, eu estudei 22 anos. Hoje, agora, eu não preciso disso mais, porque eu estou com muita acumulação de material. Na época do consensograma, não, eu estava ainda formando a acumulação. Hoje, não. Hoje eu tenho 32 armários de material, não brinca, não. Qualquer coisa que você falar, eu tenho mais de uma coisa. Vê se me entende. Qualquer coisa, eu tenho mais de uma coisa. A cornucópia. É aquele negócio do processo da cornucópia. Entende? E é o problema da coisa, né? Esses dias a turma estava falando em coisa aqui. Esse negócio de coisa é muito mais sério do que a gente pensa. Teve o verbete. Você lembra aí do verbete? Mas tem mais coisa para a gente falar sobre coisa.